Existem no Brasil cerca de 1 milhão de indígenas. São mais de 300 etnias. Elas vivem em constante ameaça de violência e perder as suas terras. É sobre estes povos que vamos falar agora, saber mais qual é a realidade e como eles se organizam para se defenderem. Recebemos aqui em nosso estúdio a Eunice Dias de Paula, membro do CIMI, Conselho Indígena Missionário. Boa noite, Eunice. Boa noite, Marcelo. Eunice, por que os povos indígenas vêm sendo tão atacados? Quais são as principais violências que eles sofrem? Então, é preciso a gente lembrar que desde que os primeiros colonizadores chegaram nessa terra, os povos indígenas estão sofrendo violências. A Constituição de 88, pela primeira vez na história desse país, reconheceu o direito que esses povos têm às suas terras originárias. Parecia que ia se inaugurar uma nova era de respeito, de reparação de uma dívida histórica, né, do nosso país para com esses povos. Mas os conflitos se sucedem e tem agora um acirramento muito grande com esse novo governo, né? Desde na campanha, né, o hoje presidente declarou que não ia demarcar nem 1 centímetro de terra indígena, né? E ele está cumprindo. Quase que diuturnamente ele retoma essas ameaças. E o que está em jogo, né? Por que eles sofrem tantas violências? É a cobiça pelos territórios indígenas. Não estão todos demarcados. Até hoje, a Constituição previu que deveria, em 5 anos, demarcar todas as terras indígenas, mas isso não foi feito. Muitos povos ainda estão lutando pela demarcação de seus territórios. E os que já estão demarcados estão sofrendo violências de toda a ordem, né? Porque as palavras do presidente faz com que se acirrem os conflitos, porque garimpeiros, madeireiros, as pessoas que querem invadir as terras indígenas se sentem autorizados pelas palavras do presidente a fazer esse tipo de violência. Então são assassinatos, são mortes, doenças, né? A terra indígena Yanomami, por exemplo, está com mais de 10 mil garimpeiros ilegais. Uma porcentagem muito grande de Yanomami está com mercúrio no sangue, quer dizer, são violências de todas as ordens que estão se sucedendo. Sim, e aqui em Goiás, Eunice, a situação dos povos indígenas da nossa região, ela é igual aos outros povos indígenas quando a gente compara com o restante do país? Bom, Goiás a gente tem que lembrar que é o estado onde o genocídio foi dos mais cruéis. Nós temos pouquíssimos povos que restaram, né, nesse estado, né? E a gente vê o povo, uma aldeia do povo Carajá, ali no município de Ariuanã, completamente cercada pela cidade. A cidade estrangula a aldeia. Então, eles não têm terra suficiente para se expandir, né? Uhum. E a gente esteve lá, eu conheço a realidade de lá, eles se queixaram que nem o rio, né, que o povo Carajá, o rio Araguaia, tem um significado muito grande, nem o acesso ao rio, às vezes, lhes é permitido. Depois nós temos o povo Tapuia, ali perto de Rubiataba, né? Eles também têm uma parte de terra demarcada, mas não foi totalmente demarcada, eles continuam lutando pela demarcação da terra. E os avacanoeiros, né? Uma situação muito triste, né? O povo avacanoeiro foi caçado nesse território como se fossem animais, né? Então eles estão, um povo assim com uma população muito reduzida, e estão assim, tem uma terra demarcada, mas também que não é livre de cobiças, né? Sim, quando a senhora fala de demarcação da terra, a demarcação, ela não garante, ou garante que os índios sejam de fato proprietários, se apossem daquele espaço. E também eu queria que a senhora falasse quais são as outras urgências, além das demarcações de terra, que os povos indígenas precisam nesse momento. Então, a demarcação é um processo muito bem conduzido, não é assim, do jeito que está se falando hoje, parece que é feito assim, de qualquer jeito, não. É uma equipe técnica que é constituída e ela faz um estudo exaustivo, né, para se chegar a decidir qual terra que é necessária para aquele povo sobreviver. Uhum. Né? Lembrando que os critérios não são os mesmos que nossos, né? A terra para eles não é uma mercadoria, é uma fonte de vida, há lugares sagrados, então tudo isso é levado em consideração na área de demarcar um território indígena, né?
Então, ela se torna uma terra da União, não é propriedade deles. Uhum. Então, aí também vem outra falácia muito grande, é muita terra para pouco índio, né? Isso se ouve toda hora, e não é verdade. As terras pertencem à União, mas a União tem a obrigação de defender e fazer respeitar esse bem que é o território indígena. As outras urgências é a saúde, né? Uhum. Eles estão lutando muito pela questão da saúde. Havia uma Secretaria Especial da Saúde Indígena, que também está sendo desmontada nesse governo. Então, há muita morte ainda por doenças que seriam facilmente evitadas, né? O Mato Grosso do Sul, as crianças estão morrendo por desnutrição, né? Então, é uma coisa assim, muito ruim, né? A questão da educação também, né? Que ameaça bastante, né? Se avançou bastante. A gente tinha uma Secretaria da Diversidade no MEC, né? Uhum. Que orientava as questões da educação, também foi totalmente desmontada. Sim. Então, são todo esse tipo de problemas que eles estão vivendo hoje. Eunice, e para toda a sociedade, qual a importância de se garantir a preservação, né, dessas terras, de se garantir a preservação desses costumes indígenas? Dessa cultura indígena, né? Para a sociedade como um todo. Aliás, eu diria para o mundo como um todo. As terras indígenas, se você olhar qualquer mapa do Mato Grosso, de Goiás, de Tocantins, as terras indígenas são ainda onde sobra um pouquinho de verde. Uhum. Né? Elas não estão ainda totalmente devastadas, apesar de ter muita invasão, né, nessas terras. Então, o bem que eles são os guardiões das florestas, né? Os guardiões da diversidade, né? Hoje mesmo eu vi a palavra de uma liderança indígena guarani falando que eles são tão poucos, né? Quer dizer, eles chegam a 1 milhão, como foi apresentado no início, né? Nós somos 210, 215 milhões já, né? Sim. Quer dizer, mas eles é que estão fazendo esse serviço de preservação da biodiversidade no planeta, né? E não é só aqui no Brasil, a gente vai ter na Bolívia, no Peru, quer dizer, a população indígena mundial, ela é que faz esse trabalho de preservação. Então, a gente deveria, na verdade, agradecer a eles. Aprender com eles. Aprender com eles, como se vive sem destruir o planeta, né? Uhum. Nesse momento aí, né, a reportagem que você estava falando do aquecimento global, por que isso está acontecendo? Sim. A gente não sabe conviver com o planeta, né? Nós estamos destruindo a nossa casa, né? Certo. E eles sabem e a gente deveria aprender com eles. É verdade. Né? Já para a gente encerrar, Eunice, no dia 13 agora a gente teve a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília. Depois de 5 dias, né, reunidas num fórum, elas elaboraram um documento. Que documento é esse que foi publicado? Então, é um encontro histórico, né? Pelo menos 2.500 mulheres indígenas se reuniram e o tema do encontro era território, nosso corpo e nosso espírito. O documento é bastante extenso, né? Mas assim, acho que o cerne dele é esse, né? O território, sem território não tem vida, não tem corpo e não tem espírito. Para eles é uma visão que está tudo interligado. Uhum. Então elas se comprometem, né, a continuar lutando pelos territórios, pela defesa dos territórios, contra tudo que está sendo colocado hoje, né, contra eles. Perfeito. Eunice, muito obrigado por sua participação aqui no Conexões. Eu que agradeço. A gente tem que sempre aprender mais e mais sobre os povos indígenas, né? Perfeito.